Olá, bem-vindos novamente. Na aula anterior, nós aprendemos a calcular o custo de produção do projeto e a taxa de marcação ou markup. E vimos também como relacionar essas duas grandezas para obter o preço final do projeto que efetivamente será apresentado para o cliente. Uma vez que eu calculei o preço do meu projeto, é importante avaliar como ele se encaixa no mercado em que eu pretendo atuar. Para isso, existem alguns métodos eficazes de análise. Vamos conhecê-los. A primeira forma de você avaliar se o seu preço está ou não adequado àquilo que o seu cliente espera receber é o que se chama de preço baseado na concorrência. Dentro dessa metodologia, nós temos três análises possíveis. A primeira análise é o método de preço corrente. Nesse método, o preço de venda, ou seja, aquele preço que você vai apresentar para o seu cliente na proposta comercial, é o mesmo preço da concorrência. Ou seja, você não está cobrando nem mais caro e nem mais barato pelo seu serviço. Nessa situação, o que vai definir a contratação da empresa pelo cliente serão outros fatores, como, por exemplo, o posicionamento de mercado, a experiência, o portfólio e assim por diante. Nessa situação, pouco importa se o seu custo de produção está alto ou baixo, desde que você tenha um preço equilibrado com o dos seus concorrentes, você vai colocar a sua proposta na praça e o cliente vai fazer as avaliações sobre a contratação. A segunda forma de definir o seu preço com base na concorrência é o que nós chamamos de método de preço agressivo, ou seja, o preço que você vai oferecer para o seu cliente é menor do que o preço da concorrência. Nessa situação, aquele cliente que está pensando em fazer a contratação pelo menor valor, naturalmente vai escolher a sua empresa. Normalmente, esse método de preço tem um resultado bastante interessante para quem apresenta as propostas, porém ele deve ser usado com cuidado, porque muitas vezes, para você ter um preço mais agressivo do que o da concorrência, você precisa reduzir muito os seus custos diretos e indiretos ou aumentar muito a sua produtividade. Do contrário, você vai estar cobrando barato, mas de uma forma que não vai garantir a cobertura dos seus gastos e ainda a obtenção do seu lucro estimado e pretendido com aquele projeto. Então, muitas vezes, você adotar o preço de venda menor do que o da concorrência, no longo prazo, pode prejudicar o desenvolvimento e o crescimento sustentável da sua empresa. Por outro lado, como nós já falamos em outras oportunidades ao longo desse curso, alguns projetos são especiais para os nossos escritórios. Às vezes nós temos aquele projeto que ele é um diferencial, que você quer pegar de qualquer jeito, seja porque ele vai te abrir um relacionamento com o cliente que poderá trazer novas propostas futuras, seja porque ele vai gerar um projeto interessante para o seu portfólio, uma tipologia que vai projetar o nome da sua empresa no mercado. Nesse caso, se você está realmente pretendendo e disposto a fazer de tudo para poder conseguir esse contrato, uma alternativa é você praticar um preço mais agressivo, abaixo do preço da concorrência, para que você possa criar no cliente a intenção de contratar a sua empresa no lugar das demais proponentes. E a terceira forma de definir o preço baseado na concorrência é o método de preço diferenciado. Nesse método, o preço de venda é mais caro do que o preço da concorrência. Porém, você vai ter que vender para o seu cliente, vender para a pessoa que está te contratando, também um escopo diferenciado de serviços. Então, ou você vai entregar alguma coisa a mais do que o seu concorrente, ou o seu prazo vai ser mais curto, ou você vai conseguir uma aprovação na prefeitura mais rápida do que o seu concorrente, enfim, você vai ter que criar um diferencial para o seu serviço, de modo que o seu preço de venda também possa ser mais alto do que o da concorrência, mas ainda assim o seu cliente sinta-se tentado
a fechar o projeto com você. Para qualquer uma dessas modalidades de comparação de preços, é importantíssimo que você tenha total domínio sobre os custos de produção do projeto, pois só assim você vai poder fazer a opção correta entre cobrar o mesmo preço que a concorrência, cobrar mais barato ou cobrar mais caro e ter o controle total de quais impactos essa escolha pode gerar no fluxo de caixa da sua empresa todos os meses. Eu posso também ignorar as características do mercado e os preços dos concorrentes e simplesmente apresentar o meu preço para o cliente da forma como ele foi calculado. Se nós nos lembrarmos da aula onde nós calculamos o preço lá do escritório Arquechique, eu posso simplesmente pegar aquele valor, colocar na minha proposta e enviar para o cliente sem fazer nenhum tipo de análise, de estudo de mercado antes disso. Afinal de contas, eu tenho certeza que aquele preço vai retratar fielmente os gastos que eu vou ter para a produção daquele projeto e vai garantir me dar aí o retorno financeiro esperado também com aquele serviço. Só que eu preciso usar essa estratégia com cuidado, porque como você pode imaginar, ela reduz a taxa de sucesso das contratações, uma vez que eu estou apresentando um preço sem ter uma referência real de mercado, sem ter uma noção se eu estou muito acima ou muito abaixo dos meus concorrentes, e dessa forma eu fico até mesmo sem estratégia e sem recursos para negociar esse preço com o cliente caso ele me peça um desconto. Se eu uso a estratégia anterior de comparação dos preços do mercado e sei, por exemplo, que o valor que eu cobrei está na média de preços praticados pelos escritórios que são meus concorrentes, eu tenho aí uma margem de manobra para negociar com o cliente, porque eu sei que os valores que ele vai ter encontrado com as outras propostas que ele recebeu não estarão tão diferentes do meu. Se eu simplesmente apresento o meu preço da forma como eu calculei, eu não tenho noção dos outros valores que o cliente recebeu e, por esse motivo, eu fico mais amarrado para negociar qualquer desconto que o cliente eventualmente me solicite. Eu também posso apresentar o meu preço baseado nas características de mercado. Eu vou poder usar esse tipo de estratégia quando o profissional ou o escritório possui um público-alvo bem definido e já é especializado naquele tipo de atendimento, ou seja, aquele escritório já é uma referência em um determinado tipo de serviço. Vamos pegar um exemplo: regularização de projetos na prefeitura. Se o seu escritório só trabalha com isso, já tem muita experiência, muitos clientes atendidos, provavelmente as pessoas já te procuram porque você já se tornou uma referência para o mercado na área de regularização de projetos. Dessa forma, você pode escolher praticar preços acima da média do mercado, porque você já está se vendendo como um expert naquele determinado tipo de serviço e, por esse motivo, as pessoas vão querer te contratar baseadas na qualidade do serviço que você poderá prestar. Nessa situação, o preço se torna secundário, já que você já começou a despertar o desejo do cliente na sua contratação em função do seu posicionamento de mercado e da imagem que você passa com a sua empresa. Bom, agora que a gente estudou essas 3 formas de definir o preço do meu projeto, vamos ver um exemplo. Continuando aí no nosso projeto da clínica odontológica, vamos avaliar aqui, vamos fazer uma análise de preços do mercado para o escritório Arquechique e enviar a proposta deles lá para o cliente. Bom, vocês devem se lembrar, nós calculamos aí o valor do escritório Arquechique para desenvolver o projeto da clínica odontológica é de R$ 14.454,73. E aí os sócios optaram por fazer uma pesquisa de mercado com escritórios mais ou menos com a mesma equipe, do mesmo porte, com mais ou menos o mesmo tempo de experiência de mercado para ver como é que estava o preço deles em relação aos demais. Então eles descobriram, por exemplo, que o escritório Arquefino
calculou em R$ 12.900 o preço para fazer o mesmo projeto da clínica odontológica. O escritório Arquecoisa calculou o preço do projeto da clínica odontológica em R$ 9.800. E o escritório Arquetop passou uma proposta de R$ 17.500 para fazer o projeto da clínica odontológica. Bom, se nós formos fazer a análise do preço baseada no mercado, nós vamos perceber que a média do preço praticado pelos escritórios que estão concorrendo com a Arquechique nessa contratação é de R$ 13.400, né? Então, somamos aí os preços dos três, dividimos por 3 e chegamos numa média de mercado de R$ 13.400. O escritório Arquechique tem agora uma decisão para tomar. Bom, eu vou manter o meu preço em R$ 15.454, mesmo sabendo que eu estou acima da média do mercado, ou eu vou mexer no meu preço para tentar chegar na média e me tornar mais competitivo. Essa decisão, você vai se deparar com ela sempre que você for enviar uma proposta para o seu cliente. E aí você vai ter que escolher o que fazer de acordo com o seu posicionamento de mercado e de acordo com a necessidade que você tem de captar ou não aquele projeto, ok? No caso do escritório Arquechique, eles optaram por tentar mexer aí na taxa de marcação deles para tornar o preço deles um pouco mais competitivo. Então, só para a gente se lembrar aí do que eles tinham colocado na taxa de marcação, eles tinham colocado aí os impostos, comissões, investimentos, taxa de cartão de crédito e a margem de lucro. Eles estavam calculando um markup sobre 55,92% que a gente tinha visto aí lá na aula em que a gente calculou o markup. Só que para tornar o preço mais competitivo, o escritório Arquefino, o escritório Arquechique, mexeu na taxa de marcação deles. Vamos ver o que eles fizeram. Olha só, eles mantiveram a alíquota do Simples Nacional, porque nisso aí eles não podem mexer, né? Afinal de contas é um imposto que eles têm que recolher lá mensalmente para os órgãos tributários. Da mesma forma, eles também não alteraram a margem de lucro. Lembrem-se, a margem de lucro ela é importante e ela tem que existir no seu projeto, a menos que seja um projeto excepcional que, como estratégia para captação, você vai zerar o seu lucro. De outra forma, ela sempre tem que existir. Então, no nosso caso aqui, o escritório Arquechique manteve a alíquota do Simples Nacional e manteve a mesma margem de lucro que eles tinham considerado antes. Porém, eles mexeram nos outros 3 componentes do markup deles. Olha só. Primeiro, o sócio captador aceitou reduzir o valor da comissão, que era de 10%. Ele aceitou receber só 5% para esse projeto, para poder deixar o preço mais competitivo. O escritório também mexeu no fundo de reserva para investimentos. Então, eles confabularam lá e aceitaram reduzir o percentual de reserva para investimentos de 5% para 3%, também para reduzir a taxa de marcação. E eles negociaram com o cliente e, em vez de fazer o parcelamento no cartão de crédito, o cliente vai pagar à vista ou vai fazer o parcelamento no cheque pré-datado. E, por isso, eles conseguiram zerar a taxa da operadora do cartão de crédito. Dessa forma, eles reduziram a base de markup deles para 44,93%. Vamos ver como que isso impactou a taxa de marcação. Olha só, a taxa de marcação do escritório Arquechique, então, para esse projeto da clínica odontológica passou a ser 100 dividido por 100 menos 44,93, passou a ser de 1,82. Quando eu jogo isso no cálculo do meu preço final do projeto, eu passo a ter os custos de produção, esses não se alteram, continuam a ser R$ 6.808,25, só que agora multiplicados por 1,82, que vai me dar aí um preço final de projeto de R$ 12.391. Voltando lá na minha comparação da análise de preços do mercado,
O preço do escritório Arquechique, que era de R$ 15.454,73, passou a ser, então, R$ 12.391, estando, portanto, abaixo da média do mercado. Na verdade, na comparação com esses 3 escritórios aí, ele passou a perder só do escritório Arquecoisa, que realmente cobrou um preço muito abaixo de R$ 9.800, né? Mas ele ficou aí ganhando do Arquefino e do Arquetop. Entenda que não necessariamente o preço mais baixo é o que fecha a proposta sempre, ok? Muitas vezes o preço muito barato também é rejeitado pelo cliente. 90% das pessoas que contratam serviços e contratam projetos optam por contratar aquele valor que está dentro da média do mercado. Os valores que se diferenciam muito, tanto para menos quanto para mais, normalmente saem da conta na hora de fazer a contratação, ok? Então não é cobrar mais barato, mas sim cobrar dentro do que o mercado está cobrando para cada tipo de projeto. Essa é uma estratégia que você pode adotar para aumentar as taxas de conversão do seu escritório.